Olá, olá, você ouvinte do podcast esportivo mais ouvido deste Brasil varonil. Ganhamos de todo mundo na semana passada, infelizmente com uma notícia muito ruim, que foi a aposentadoria do Andrew Luck. Mas estamos lá, David Chiodini, tudo bem? Tudo bem, Anthony Curti, tudo bem, ouvinte do Pro Football. Encabeçamos a lista de podcasts, é um prazer e obrigado a todos vocês. Vocês que vêm no meu Twitter perguntar sobre novelas, obrigado por essa interação maravilhosa também. Em determinados momentos eu me sinto Charles Henriquepédia falando sobre novelas. Então, obrigado a todos vocês que interagem conosco. E mandar um abraço especial para Felipe Vieira, que tá triste hoje, né? Posso contar o motivo que Felipe está triste, rapidamente? Pode, nosso querido redator, nosso setorista de college football no Pro Football, tá triste. O que aconteceu? Conta, David. Peraí. Música triste. Vai, só conta. Agora a gente vai perder um monte de ouvinte agora, mas tudo bem. Alguns, 2 meses atrás, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Nem sei por quem, não me lembro. Pelo Flamengo. Instantes após a eliminação, veio uma mensagem de Felipe Vieira. Já podemos gravar qualquer dia da semana. Ha, 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 ha. Quando o Corinthians é eliminado. E o Palmeiras no auge, na crista da onda. Libertadores, Copa do Brasil. Eis que ontem o Palmeiras é eliminado em casa pelo Grêmio. Eu não pude deixar. Felipe, o meu time ainda está na Sul-Americana, mas eu sei que você pode gravar a qualquer momento agora. É isso aí. Então, aqui se faz, aqui se paga. Felipe Vieira pode gravar a qualquer momento com o Davis o podcast do On The Clock, mas este não é um podcast de futebol e tampouco do On The Clock. Este é o podcast do Pro Football, NFL no Pro Football, sei lá qual o nome que eu coloco nesse negócio, cada hora é um nome. E vamos que vamos! Que coisa maravilhosa. Você ouvindo a gente no YouTube ou no nosso site, a gente sempre lembra que estamos nos principais aplicativos de podcast e de música também. Estamos no Spotify, estamos no Deezer. Você que usa o Deezer, a gente não tem culpa. O Deezer demora mesmo para ser atualizado. Não é a gente que controla. Então, você que usa o Spotify, o Deezer, o Tonin, o Pocket Cast, o Google Podcast, o iTunes, etc. Inclusive, quem está ouvindo a gente no iTunes, deixa uma avaliação positiva lá. Se for deixar negativo, nem deixa, tá? A não ser que você queira sair na mão comigo. Se você ganhar 10 minutos sem perder a amizade, aí você pode deixar a avaliação negativa. Senão, a gente não vai deixar. E tamo aí, todos esses aplicativos aí, é só procurar por NFL ou na aba de esporte, estão sempre lá no topo. O logo é um quadradinho verde com uma bola de futebol americano em preto e branco, ok? Então é isso. Assinem o feed, porque aí quando tem episódio novo, chega notificação e vocês não precisam ficar perguntando pra gente no Twitter quando que vai vir o episódio novo, porque ele aparece no seu celular. Que nem quando o Crush, ou a Crush, que a gente sabe que a gente tem ouvinte dos dois sexos, dos dois gêneros, aliás, manda mensagenzinha, chega a notificação, então, nosso podcast também te manda uma mensagenzinha e melhora a sua semana, com certeza, porque nosso podcast é incrível. Davis. Diga, meu amigo Anthony. Depois dessa autopromoção ridícula, que foi uma autopromoção ridícula, vamos matar aí um mês de pré-temporada em um podcast, um plano JK aqui, 50 anos em 5, no caso é um mês em 1 hora. Eu adorei. O plano JK foi bom. Vamos lá, vamos resumir essa intertemporada que teve tanta coisa pitoresca, né? Diríamos assim. Mas, antes eu tenho que falar um assunto muito importante, falando que a temporada tá chegando. Alô, fã da NFL! A temporada chegou e, para acompanhar toda essa emoção, vai de NFL Game Pass. É a melhor forma de assistir a NFL no Brasil. A NFL Game Pass é o único lugar onde você tem todos os jogos da NFL ao vivo ou sob demanda. Neste ano, o NFL Game Pass ainda vem com novas funcionalidades. 2 telas para assistir o Red Zone e um jogo ao vivo, agende downloads de jogos no seu celular ou tablet e assista mais conteúdo do que nunca com a temporada de número 100 da NFL. Comece hoje mesmo a testar de graça por 7 dias. E tem mais. Este ano chegou a versão gratuita do NFL Game Pass ao Brasil, onde você pode assistir e baixar melhores momentos de jogos, a NFL Network quando quiser e episódios selecionados dos seus programas favoritos, como Hard Knocks. Não precisa nem inserir os dados de cartão de crédito. Acesse lá nfl.com/Game Pass e garanta já esse trial de 7 dias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e é uma ferramenta formidável pra gente, né, David? Sem o Game Pass a gente não consegue trabalhar porque tem que ver o condensado de todos os jogos. Vocês sabem que a gente não é analista de placar. Se a gente quiser xingar o time de vocês, e principalmente o quarterback de vocês, a gente tem que, né, pelo menos ver o que está acontecendo. Davis.
Olha, cara, vou só rapidinho, o Game Pass é vida, tá? Você vê o jogo que você quer, a hora que você quer, sem intervalos depois do jogo, condensado. Você tem acesso à câmera, em alguns planos, a câmera de cima, né? Que é a Coach Cam, né? Uhum. Então é maravilhoso. Não perca a oportunidade de assinar o Game Pass. Show. Vamos lá. Davis, assunto para começar o rolê, Daniel Jones, né? Não tem como. Você vai torcer o Daniel nariz, Jones, né? eu também, assim, já fiz vídeo, no meu pessoal tô torcendo pelo cara, porque é uma história bonita e tal, mas o que eu quero endereçar sobre Daniel Jones, nem preto nem branco, nem céu nem inferno. Daniel Jones jogou bem? Jogou. Não dá pra falar que ele não jogou bem, independente da competição. O Daniel Jones mostrou resiliência mental, que é um aspecto muito importante na posição de quarterback? Mostrou, porque ele poderia ter entrado em parafuso com todas essas críticas. Exemplo clássico, Ryan Leaf, Johnny Manziel. Ele não mostrou fraqueza mental ante o mundo inteiro falando, né, principalmente na mídia, que tinha sido uma escolha ruim, que tinha sido uma escolha de valor baixo. Isso ele demonstrou, resiliência mental. Agora vamos aos pontos que a gente tem que tocar, porque nem tudo é céu e a gente não pode ser irresponsável de falar que o Daniel Jones é um Hall of Famer agora. Problema no pocket, segurar a bola demais, ele continua tendo. 2, o que o Daniel Jones fez na pré-temporada é insustentável em temporada regular. Para qualquer quarterback. Não só para ele, para qualquer quarterback. Não tem como, numa temporada de 16 jogos, ter 13 jardas por tentativa. Não tem como. E o que eu gostei bastante nele foi que ele mostrou uma faceta que eu não via muito no college, que é arriscar, tá? Eu acho que ele soube aproveitar a pré-temporada. Ok, eu não tenho... O time não tem grandes responsabilidades. Talvez isso seja até já um trabalho da comissão técnica com ele aqui. Arrisque. Confie mais em você, jogue mais. Aquela questão do braço dele, esse tipo de coisa, ele mostrou uma evolução, ele mostrou um a mais nessa pré-temporada. Mas como você falou, ele segura a bola demais em alguns momentos, e essa questão, o sistema, como eles jogaram, não tem como você falou, se sustentar. Nem o Patrick Mahomes consegue ter uma temporada daquele jeito, tá? Ele realmente arriscou. Se você pega o último jogo de pré-temporada deles, ele jogou bolas para cima que o recebedor pegou, ele jogou bolas que ele colocou numa cobertura dupla em que o recebedor brigou por ela. Eu não estou tirando os méritos dele. Ele colocou numa situação, mesmo numa cobertura dupla, em que o recebedor tivesse uma vantagem para brigar por ela. Mas isso numa temporada regular, com uma pressão maior, às vezes num ambiente hostil, que é uma coisa que na pré-temporada praticamente não existe, né? E é diferença, principalmente para quarterback. Vai jogar em Seattle para ver. Vai jogar em Kansas City para ver. Em Denver, o barulho, a pressão da torcida, aquela atmosfera. Então tem tudo isso que a gente ainda precisa ver. A posição de quarterback ela é muito mais complexa do que a gente imagina, e não são 3 jogos de pré-temporada para a gente definir ou dizer como um calouro vai ter a carreira dele. Ele começou bem, melhor começar bem do que começar mal, óbvio, mas isso não quer dizer que a carreira dele está encaminhada, que ele vai ter um grande futuro na NFL. E também não quer dizer que a gente retira qualquer análise que a gente fez antes do draft. Não, e uma coisa importante. Nenhuma. Algumas pessoas tentaram argumentar, e isso é uma falácia, porque os recebedores de Duke dropavam tudo. Em nenhum momento, vocês viram a gente analisar número do Daniel Jones em Duke ou produção dele. A gente nunca falou sobre isso. A nossa análise sempre foi mecânica, segurar a bola demais no pocket, estender a bola demais, o braço não dá velocidade na bola. Nunca foi sobre o time de Duke. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem, bem claro. Porque esse argumento de que o time de Duke era fraco, até aí, vejam a campanha de Stanford em 1982. Não foi motivo para o John Elway não ser considerado primeira escolha geral. Não é a produção do time que joga o quarterback como positivo ou negativo. Não é esse o único aspecto. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Sobre o Daniel Jones, números insustentáveis, foi lindo, foi maravilhoso, foi bonito, o torcedor dos Giants merece isso, mas é difícil que isso seja trabalhado de novo em temporada regular, porque nenhum Mahomes teve números assim ano passado, certo? É inviável. E assim, essa questão da produção que você falou do college, o Carson Wentz veio da segunda divisão, o Joe Flacco veio da segunda divisão. Entendeu? Então você não fica analisando o time ao redor. Eu não retiro nada do que eu escrevi sobre o Daniel Jones para draft. Eu continuo achando que ele ter sido escolhido
na escolha número 6 é um exagero, eu posso estar errado. E assim, quanto à questão de torcer ou não, eu torço para todos os jogadores na NFL. Seria egoísmo da minha parte querer que alguém não se dê bem no seu trabalho para eu dizer que o meu estava certo. Sim. Eu não sei as dores que esse cara passou para chegar lá. Ninguém chega na NFL sem mérito algum, tá? Esse cara vem desde o high school, passou por uma universidade, deixou horas e horas de outras coisas para treinar, para fazer alguma coisa. Então eu torço, sabe-se lá do que a família dele abdicou e tantas outras coisas. Então eu torço para todos os jogadores, mas isso não vai me fazer dizer que o cara é bom ou não. E eu continuo achando, continuo sustentando que o Daniel Jones foi uma escolha na sexta escolha geral equivocada. Ele pode me fazer pagar Mas pagar minha com língua. temporada regular. E ó, Exatamente. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Quem tá empolgado elogiando o Daniel Jones também tem que elogiar o Mike Lennon. Claro. Porque o Mike Lennon jogou tão bem quanto na pré-temporada. É sério isso, tá, gente? É bem sério. A gente não tá tirando nenhum mérito do Daniel Jones, do processamento mental que ele mostrou, de ter arriscado coisa que ele não fazia tanto em Duke, em profundidade. As análises quanto à posição de quarterback, trabalho de pé, segurar a bola demais, que ele sofreu fumbles, etc., elas permanecem. Não foi 3 jogos de pré-temporada que vai tirar isso, até porque o DeShone Kizer também jogou bem em pré-temporada. Só que, da mesma maneira que o Daniel Jones jogou bem, o Mike Lennon também jogou bem na pré-temporada. Jogou muito bem, inclusive. Então, vamos com calma, tá? Só isso, vamos com calma. Se eventualmente... Tyrod Taylor também. Se eventualmente ele jogar bem na temporada regular, gente, demorou. A gente vai vir aqui no podcast e falar assim, ó... Queimamos a língua, ele mostrou a evolução. Aliás, o Pat Sherman talvez seja até o cara adequado para lapidá-lo, porque fez o Case Keenum jogar bem, e o Case Keenum não é um cara com muito talento, é um cara esforçado. Então, é isso, tá, gente? E, para resumir, o draft não é ciência exata. A gente tem as nossas opiniões, se a gente acertar, a gente acertou. Se a gente errar, a gente errou. A seta termina apontada pra cima, pelo menos isso, né? E ele não vai jogar a temporada regular, viu? Porque o dono do time, o John Mara, ele tá bancando o Eli Manning, bancando de bancar, não de colocar no banco. Acho bem difícil, a não ser que o Eli jogue assim, mal de ter 2 jogos seguidos com 5 interceptações, que o Daniel Jones joga neste ano. Então isso é até positivo, porque ele começa 2020 como titular, provavelmente. Acho difícil o Eli voltar pra 2020. E com a seta apontada para cima. A última imagem que ele deixou foi uma imagem maravilhosa na pré-temporada. Melhor dos cenários. Melhor dos cenários. E tipo, o time deve confiar muito nele para 2020. Isso deve ter deixado o clima melhor, tá? Na temporada regular, eu não vejo o Benny Fowler produzindo como produziu. Eu não vejo alguns recebedores dos Giants produzindo como produziram na pré-temporada. E eu acho que o melhor dos caminhos mesmo é o Eli jogar essa temporada, tá? E o Eli, que você falou que nunca perdeu jogo por lesão, torcedor dos Giants, torça para o Eli não perder jogos por lesão nessa temporada, para não encurtar uma possível evolução do Daniel Jones. Deixem ele aprendendo o jogo e melhorando, tá? Eu sei que às vezes isso é a falácia do quarterback aprender com o outro, mas existem certos momentos que é melhor do que jogar aos leões quando ele não está pronto. Sim. É a mesma sim, coisa, só posso citar um exemplo rapidinho, do Pode. Dwayne Haskins nos Redskins. Ele é melhor que o Case Keenum? É, mas ele ainda não está pronto para a NFL e um calendário duríssimo nas 6 primeiras semanas é melhor que o Case Keenum entre, se precisar quebrar a cara, que quebre a cara o Case Keenum e o Haskins entre depois. É isso, meu querido. Bom, vamos à próxima pauta então. Para o bem e para o mal, né? A pré-temporada tem que ser considerada com certas ressalvas. O Jimmy Garoppolo teve treinos ok e teve treinos horríveis. E jogou mal contra os Broncos. E aí. O Bradley Chubb jogou bem, inclusive. Hein? E aí, nesse último final de semana, jogou melhor. Nada de novo no reino da Dinamarca, né? Para quem acompanhava o Garoppolo nos Patriots. Nada demais também. O cara lançou 5 interceptações seguidas no treino. Cara, a gente não sabe o que está sendo pedido para ele. Lança a bola lá, é para você jogar a bola no fundo, é para você fazer tal coisa. Não, a gente não sabe, tá? Claro, o número é preocupante. A declaração acho que foi o Shanahan que falou, ele jogou 5 vezes a bola pro cara errado. Mas a 6ª bola foi um touchdown, tá? Então tem tudo isso. Eu acho que o Garoppolo ainda não recuperou a confiança por completo. Eu notei ele um pouco tímido, um pouco travado, tá? Essa lesão dele, que ele volta da lesão no joelho, acho que ele vai
perder a ferrugem só durante a temporada regular. Não acho que Jimmy Garoppolo seja lá um fabuloso quarterback, já falei isso, mas acho que ele pode ser um quarterback sólido na liga. Então eu prefiro acreditar que isso aí é tudo que é parte desse desenferrujar dele, e tá tudo certo para mim quanto a isso. Tem isso também, né? O cara perdeu muito tempo por lesão. Perdeu uma temporada, né? E é quando ele tava na crista da onda, quando ele tava crescendo, quando ele tava evoluindo. Então, até você recuperar a confiança, o tempo do jogo, o tempo de antecipação de jogada, tudo isso é uma coisa que vai com o passar do tempo, tá? O nível de competição vai aumentando e você vai tendo que se adequar a esse nível de competição. Então, acho que o Garoppolo está passando por essa transição. O Andrew Luck sofreu com isso no início de 2018 e depois foi o jogador, o Comeback Player of the Year. Então é normal, principalmente na posição de quarterback. E os 49ers, eles não têm uma ótima linha ofensiva protegendo o Garoppolo. Então é normal que ele esteja também se protegendo. É uma forma dele se proteger. Em determinados momentos ele solta a bola mais rápido do que devia, tenta se livrar da bola, porque ele também está se protegendo. Sim, justíssimo, justíssimo. Algo muda do que a gente analisou dos 49ers? Fizemos podcast sobre a NFC West, falamos sobre eles antes. Eu vou te dizer que eu perdi um pouco, depois eu voltei e fiz mais algumas análises, eu perdi um pouquinho da empolgação nos 49ers. Acho que era um time que eu vi aí ficando na beiradinha do wildcard, mas eu não sei, parece que me falta alguma coisa nesse time, sabe? Falta um algo a mais que faça esse time brigar por coisas maiores. Talvez eu esteja errado, mas é um time aí para ficar no meio da tabela para mim. Mas não muda muito essa questão do Garoppolo, não. Ok. Deixa eu ver o que mais a gente tem para falar de pré-temporada aqui. Vamos lá. Essa porra dessa novela do Antonio Brown. Cara, é tão chato falar. Tipo, a gente tem que falar, óbvio, né? Mas é tão chato tudo que o Antonio Brown fez. É tão midiático e sem sentido para mim. Discussão por causa de capacete. Sério, cara. Você ganha o salário que você ganha, tem o contrato que tem, joga na NFL, está saudável, para ficar discutindo por causa de capacete? Sério que é isso? Não, para mim tem alguma coisa mal explicada aí ainda, sabe? Alguma loucura do John Gruden com ele, alguma coisa... Porque eu não consigo acreditar que um jogador profissional na NFL fica de chilique por causa de capacete. É estranho, né? É estranho, né? É muito estranho, cara. Eu também acho bem estranho de não conseguir acreditar mesmo, porque é uma picuinha muito grande. Todo mundo que teve que trocar o capacete, embora às vezes até com pesar, exemplo, Joe Staley, left tackle dos 49ers, o fez, né? E sem reclamar muito. Agora, o Antonio Brown deu esse espetáculo. Assim, o problema não é ele... Sabe o que me deixa coçar a pulga atrás da orelha, coçar a cabeça? É ele ter sumido do CT e perdido contato com os Raiders e só voltado depois que o Mike Mayock deu uma porrada nele. E chegou no ponto do Mike Mayock, que foi um cara levando as coisas assim, não, vamos devagar, vamos ver o que tá acontecendo, precisamos entender o jogador, de dar uma porrada nele e dizer, cara, ou você tá ou você não tá, entendeu? Porque ele passou de todos os limites, ele extrapolou tudo. Particularmente, eu acho que ele vai acabar estragando esse vestiário, que já tem tudo para ser uma bomba, porque tem um treinador completamente maluco, que é o John Gruden, que foi lá buscar o Rich Incognito, que é um cara que estava fora da liga, que tem caso de bullying, né? Não é só esse o problema, né? Ele ameaçou matar a galera da funerária no velório do pai. Completamente desnorteado, né? E aí você vai lá e você tem o Antonio Brown, você tem o Burfict. Então, cara, a chance disso aí explodir é muito grande. E o Brown tentou explodir isso tudo antes da temporada. Então, o que me deixa estranhar essa situação é isso dele sumir do CT e não falar com o time. Entendeu? Se ele tiver só pistola com o capacete, ele falar, não vou jogar, não vou treinar, mas ele não perderia o contato com os Raiders, porque os Raiders não tem nada a ver com isso do capacete. Tem culpa nenhuma, né?
Aí que tá. Aí que tá. Os Raiders não têm absolutamente nada a ver com essa situação do capacete. É isso que eu achei muito estranho. É, Mas enfim, ele acabou a novela, né? A última novela que a gente teve, o último capítulo foi o Antonio Brown descendo a lenha do Ben Roethlisberger falando que eles nunca foram amigos, né? Que houve uma entrevista com o Ben Roethlisberger, tal, antes do Sunday Night Football, que não é Sunday Night Football, né? Mas é ao mesmo tempo, que foi o jogo de domingo, última partida de transmissão nacional nos Estados Unidos e aqui no Brasil também da pré-temporada, Steelers e Titans. E o Ben Roethlisberger falou que essas tretas todas acabaram com a amizade. E aí o Antonio Brown veio ao Twitter depois dizer que não teve amizade coisa nenhuma, que nunca houve amizade, que ele só tava fazendo dele lá. Então, assim, assim, é tudo muito, muito bizarro. Já falei minha teoria, que é só ver jogadores com históricos de CTE, eles começam a ter atitudes aleatórias. E o que me assusta no Antônio, não tem como provar isso, isso que é o complicado. A gente fala isso meio com o pé atrás, porque não tem como provar. Só depois que a pessoa falece, faz autópsia, etc. Não tem como provar com a pessoa viva. Mas é muito esquisito, é da água para vinho. Era um cara que foi escolha de sexta rodada, que batalhou, que virou o melhor recebedor da NFL, virou capa do Madden, e aí, tipo, do nada, o cara foi começando a virar a maior diva desde o Terrell Owens. mais. Até mais que o Terrell Owens. O Terrell Owens nunca fez essas coisas de, tipo, deixar de treinar por causa de capacete. Ele fez coletiva de imprensa no meio da calçada fazendo flexão, causava com o Donovan McNabb. Tipo, isso rolava. Mas. O cara era absurdo, né? Que ele teve que chamar a jogada no Super Bowl porque o McNabb tava todo borrado. Ele disse, eu tive que entrar no huddle e chamar a jogada porque o McNabb tava todo borrado. Dava até pra sentir o cheiro. Então, tipo, né? Ele conseguiu superar o Terrell Owens, e não é fácil isso, tá? Não é fácil superar o Terrell Owens nesse quesito em especial. Então, cara, é muito esquisito. A gente não sabe o que vai virar. O que eu sei, essa novela não acabou. Essa novela vai explodir durante a temporada. Não a questão do capacete, a questão do capacete já foi, mas esse vestiário, eu vejo assim. Sabe quando você tem uma imagem clara na tua cabeça, uma coisa que eu vou ter esse déjà vu, que é quando o Derek Carr lançar uma bola para outro lado, for um passe incompleto, o time chutar o punt, enquanto o time estiver chutando o punt, ele vociferando com o capacete na mão, no Derek Carr sentado, que está tentando não aumentar a briga, e o John Gruden no lado, tentando apartar, mas naquela forma John Gruden, e aquela coisa sendo uma bomba no vestiário, na própria sideline, sabe? Então é basicamente isso que eu vejo. O Derek Carr é um cara assim, mais tranquilo, mas também vai ter momentos que não vai aguentar. Então tem tudo para esse time implodir por questões de ego. Talento, o time até melhorou bastante, mas é um time que tem muito ego, e eu acho que o Antonio Brown é bem o estopim desse time. É preocupante, essa situação é bem preocupante. Vamos lá, então. Davis, já falei algumas narrativas aí, tem alguma que você queira falar dessa pré-temporada? Kyle Murray, quarterback, primeira escolha do draft. Ixi, essa linha ofensiva é ruim, hein? Situação complicada. Assim, eu acho que... peraí, vamos contextualizar. Essa linha ofensiva em audiência nacional, tudo bem que é pré-temporada, mas ela passou sufoco do Oakland Raiders, que ano passado, de longe, foi o pior time pressão do quarterback. E assim... Tem o Clelin Ferrell agora? Beleza. O Arden Key, a gente tem expectativas nele? Beleza. Mas ainda é um pass rush fraco. E você drafta um quarterback na primeira escolha do draft, né? Escolha número 1 geral, você tem que proteger ele. E o Cliff Kingsbury tem aquele ataque todo inovador que eu não tenho tanta certeza que vai funcionar na NFL, esse Air Raid Offense dele, nos moldes que ele tinha no college football, para mim não funciona. Primeiro pela velocidade dos defensores e a capacidade deles de reagir na NFL, que é muito maior, tá? É um ataque que usa muitos buracos defensivos, né? E isso não... Na NFL você não tem tantos, tá? E aí a linha ofensiva é porosa. O Kyle Murray é um cara que não é muito grande. Eu sei que ele não tem problemas de passe desviados na linha de scrimmage, porque isso também tem mais a ver com a mecânica que com o tamanho. Mas se ele tiver o pocket pequeno, se o pocket fechar nele, ele vai ter que se mover para enxergar melhor esse fundo do campo.
ele é um cara que tem mobilidade, mas eu acho que ele vai jogar pela vida. É isso que vai acabar acontecendo com o Kyle Murray. Vai jogar pela vida. E para um quarterback novato nunca é bom isso. Não é bom para quarterback nenhum, mas para um novato é pior. Por quê? Para você ter uma quebra de confiança, para você ter uma queda de produção por não confiar na sua linha ofensiva e por não acreditar que você vai conseguir produzir, é um tapa. E às vezes isso não dá para voltar atrás. Ô, Dave, você retira o seu palpite de calor ofensivo do ano para ele? Não, eu não coloquei ele. Não, eu não coloquei. Quem você colocou? Eu tava procurando um running back, eu tava entre o Montgomery, o Josh Jacobs e o Henderson. Eu já não sei se eu consigo dar o calor ofensivo do ano como palpite pro Kyler Murray, não, cara. Fiquei bem apreensivo. E umas faltas bestas da linha, falta de comunicação. E o que mudou do primeiro... Porque o primeiro jogo ele não jogou mal, né, naquela primeira campanha, mas a partir do segundo jogo ele começou a sofrer mais blitz e ele começou a apavorar na blitz, cara. Então... É porque assim, eu não sei, cara. Você precisa que a sua linha ofensiva também consiga conter a blitz. A blitz o quarterback tem que ler. Claro que o quarterback tem que ler. Mas a linha ofensiva tem o trabalho de 5 contra 5, entende? Opa, desculpa. Deu uma travada. Só vai, querido, só vai. E então, assim, você tem 5 contra 5, cara. Você tem que travar a blitz também. O quarterback contra a blitz também tem que ter tempo no pocket. Então, essa linha não dá confiança nenhuma. Eu falei isso desde o final do draft. O Kyle Murray tá entrando numa fria danada, tá? O Cliff Kingsbury também não tinha grandes linhas ofensivas em Texas Tech. O sistema era jogar a bola para cima, entendeu? Jogar a bola para cima que eu digo é vertical. E na conferência que eles jogavam, ninguém tem defesa, não tem pass rush, entendeu? Então não era um problema tão grave. Não era um problema tão grave. Agora, na NFL, o buraco é mais embaixo. Eu acho que essa experiência Cliff Kingsbury não deve durar muito. Esse é meu prognóstico. Sou um cara que gosta de falar antes para depois não vir contar. A gente se der errado também não tem problema. Mas Cliff Kingsbury não é uma experiência que vai durar muito na NFL para mim, não. É naquela esteira do Sean McVay e Culver, né? Sabe qual? Vou fazer uma analogia, hein? Ó, prepara, você que tá no carro, você que tá na natação, você que tá lavando louça, se prepara que essa vai ser boa. Quando estourou Backstreet Boys, apareceu um monte de outras boy band, David Chiodini. Exatamente. Mas elas não eram boas como Backstreet Boys. O Sean McVay é o nosso Backstreet Boy e eu tenho minhas ressalvas quanto ao Cliff Kingsbury, que pode ser no máximo um NSYNC. Tá aí, ó. Nossa, essa era ruim, hein? Aí, tá vendo? Olha como a analogia foi boa, tá vendo? Five que cantava Will Rock You. Nossa, destruíram a música, pelo amor de Deus. Vamos lá, vai. Recebedores dos Patriots. Recebedores dos Patriots. Tem um nome. Tom Brady. Tom Brady vai fazer qualquer um deles jogar. E aí você tem um grupo. Que agora você tem o Josh Gordon. Você tem o Demaryius Thomas. Você tem o Julian Edelman, você tem o N'Keal Harry, você tem esses caras com capacidade de produzir numa bola contestada. Você tem o Braxton Berrios. Tal. Você tem esses running backs que recebem tantos passes. Cara, esse ataque dos Patriots a gente fala. O Brady não é mais o mesmo, tal. E isso eu concordo e falo. Mas esse ataque dos Patriots vai ser dominante pelo ar de novo, tá? Porque tem tantas peças, com uma linha ofensiva ótima, com o melhor treinador de linha ofensiva da NFL e o melhor quarterback de todos os tempos atrás dela. Então o que eu prevejo? Uma explosão ofensiva. Talvez não tantas big plays, jogadas longas, mas é um time que vai pingar o campo todo com o jogo de passe, abrindo espaço para o jogo corrido. É isso, falou tudo. Então o Rob Gronkowski não fará falta da maneira calamitosa que algumas pessoas imaginam. Não fará. Não. Claro que ele faz falta se eles não tivessem ajustes, né? E faz falta o talento dele, sempre foi, para mim, o melhor tight end da NFL. Concordo com quem acha Tony Gonzalez também, mas para mim o maior que eu vi foi o Rob Gronkowski. Eu não concordo, não. Mas... o Gronkowski foi melhor. Eu não concordo. Eu não consigo discordar de quem acha... Respeito, mas não concordo. Isso. Não, para mim o Gronkowski foi o melhor. É isso mesmo. Mas não vai fazer essa diferença
toda, Até não. porque ano passado ele já estava mais um cara bloqueador. Não era aquele Gronkowski de 2011, 2012, 2015. Né? Ano passado ele já estava num papel mais diferenciado ali, que por ter o nome na camisa, as pessoas não perceberam tanto. Mas quem teve ele no Fantasy, com certeza percebeu. Só para citar um exemplo. E assim, já não era aquele criador no meio do campo, aquele cara depois da recepção que produzia bastante, que ele era. Então os Patriots trabalharam rápido, de outra forma. É o que eu falo, o Bill Belichick, ele tá sempre um passo à frente, como treinador, sempre um passo à frente. Não digo nem como treinador, mas como arquiteto de elenco. Eu tenho algumas... Em alguns aspectos, ele tem seus problemas, principalmente depois que o Scott Pioli saiu dos Patriots, mas em alguns pontos ele acerta muito bem. Exemplo, Trey Flowers. Isso. Em especial... Na defesa ele erra menos. Eu acho que ele é isso. Justo. A reposição dele é muito boa. Ele é muito esperto em saber manufaturar a reposição. Eu perco um Gronkowski, mas eu ganho um Demaryius Thomas e um Josh Gordon. Claro, o Josh Gordon já estava, mas eu estou usando o exemplo. O N'Keal Harry e Demaryius Thomas, se você preferir, que vão dividir essa produção do Rob Gronkowski, por aí em diante. Exatamente. Bom, vamos lá. Davis, para que você está mais ansioso? A gente vai ter podcast essa semana que vem de superlativos. Posso só um assunto que eu queria endereçar rapidamente? Pode, claro. Os holdouts dos running backs. É verdade. Como faz tanto tempo que eles começaram, parece que a gente esqueceu, né? Aliás, tem o Jadavion Clowney para falar também. O que você quer falar primeiro? É verdade. Temos 3 pautas para terminar o podcast, então. A gente está com meia hora já, vai dar para falar das 3. As greves dos running backs, Ezekiel Elliott e Melvin Gordon. O Jadavion Clowney, que também está em greve e pode ir para Miami, segundo informações aí do início dessa semana. E o que você está mais ansioso para a temporada 2019? Vamos lá? Running backs. Running backs, acho que estão dando um tiro no pé, os dois, tanto o Melvin Gordon quanto o Ezekiel Elliott. O Zeke, o Tony Pollard, que foi a escolha de 4ª rodada, jogou bem na pré-temporada. O time tem uma bela linha ofensiva. O time tem o Mike Weber também draftado, tem condição de fazer esses running backs jogarem. E o time tem contratos importantes a renovar com grandes valores, como o Dak Prescott, o Amari Cooper, o Byron Jones. Já renovou o Jalen Smith. Então, assim, se os Cowboys começam essa temporada, o Zeke resolve, não vou jogar 4 jogos, os Cowboys saem com 3-1, é um tirambaço no pé dele nessa temporada. Davis, e aí ou ele vai aceitar menos dinheiro. Antes, abre aí o calendário dos Cowboys e veja quais são as 4 primeiras partidas. Você vai ter uma surpresa muito positiva no seu argumento. Tive que interromper porque eu quero ver sua reação. Schedule. Deixa eu só rapidinho. Vamos abrir aqui. Então, assim, eu acho que é um tirambaço, sabe? Abriu o calendário? Bom, o time começa a temporada contra os Giants, é isso? Uhum. Depois pega os Redskins. Depois pega os Dolphins, os Saints e os Packers. 5. Acho que o time sai com 3-0, né? E aí tem condição de ganhar dos Saints, tá? Tem condição de ganhar dos Saints, mas é um jogo perdível, diríamos assim. É mais perdível. Ainda mais sendo no Superdome. E também tem condição de ganhar dos Packers em casa. Então, assim, pode ser que o time comece aí com 4-1. Mas estando 3-0, o Zeke já perde valor. 3-2 já ferra ele. 3-2 já ferra, tá? Porque eu acho que as pessoas vão notar que esse ataque precisa menos de Zeke. E eu vou falar de boca cheia. Zeke, para mim, é o melhor running back da NFL, tá? Gosto demais do Saquon Barkley, mas para mim o Zeke é o melhor running back da NFL. Ele é completo, ele consegue fazer tudo, mas ele não pode ser o motor do ataque dos Cowboys. Nenhum time vai vencer na NFL se o seu motor principal for um running back. E eu acho que os Cowboys vão entender isso esse ano, tá? Com Cooper, com o Amari Cooper e o Dak Prescott e mais algumas peças e uma ótima linha ofensiva, tá? Eles podem vencer. Agora, com o Kellen Moore como coordenador, eu acho que eles podem provar isso, que o Zeke é uma ótima peça, mas é um complemento, não é o motor. Mesma coisa nos Chargers. O Melvin Gordon é um ótimo running back? Mas o time pode produzir com o Austin
É Keller? Eu nunca sei se é Keller ou é Keller. É Keller, né? Eckler. É, Eckler. E o Justin Jackson, tá? Porque o motor desse ataque é o Philip Rivers. E o Keenan Allen, né? É, o Keenan Allen. Mas eu digo assim, o Philip Rivers é a peça. E tem a volta do Hunter Henry também. Tem a volta do Hunter Henry. Ó, tem um aspecto muito importante que não está sendo mencionado pelas pessoas, que é o seguinte: amigos, negócios à parte. Não é só o Ezekiel Elliott que tá para renovar contrato. Se o Dak Prescott arrancar um 4-1 nesses 5 primeiros jogos sem o Ezekiel Elliott, os Cowboys vão jogar 35 milhões de dólares na cabeça deles, pelo menos. Então o Dak vai estar querendo comer a bola para mostrar que ele é a essência do time. Essa é uma narrativa muito subestimada, que as pessoas não estão falando. As pessoas só estão, não, porque o Zeke não vai jogar. Não. Se eu sou o Dak Prescott, é quase que uma oportunidade de um quarterback reserva entrando no lugar do titular. Que, aliás, ele já teve e foi muito bem. Exatamente. E a minha aposta aqui é 4-1. E vai ter que pagar o Dak Prescott. Ele vale 35 milhões? Não, pra mim ele vale 30. Mas ele vai comer a bola e vai acontecer uma situação meio Joe Flacco. E aí o Ezekiel Elliott, se ferrou. Porque ele vai ficar com uma cara de tacho com o time indo bem sem ele, porque a defesa dos Cowboys é boa. A defesa dos Cowboys segura o rojão contra Giants, contra Redskins. Qual que é o terceiro? Dolphins. Se começar 3-0, e a tendência é que comece 3-0, com o Dak Prescott, sei lá, passando 250, 300 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, meu irmão, dá pra ser 3-0 contra um time que tem o Eli Manning no último ano de carreira e que tem um monte de buraco na defesa. Contra o Washington Redskins, que é o Case Keenum, quarterback titular, e contra o Miami Dolphins, que é um elenco mais fraco da NFL no papel. Meu irmão, é 3-0. O 3-0 já pode fazer com que os Cowboys tentem renovar rapidamente o contrato. Então, assim, é uma arapuca. O Ezekiel tinha que ter pensado muito antes de começar essa greve, quando ele olhou o calendário. Não é possível isso. E também curte. Ele tem que lembrar que ele tá lidando com o Jerry Jones, entendeu? Que é um cara que tem muitos defeitos, mas é um cara que quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira, entendeu? É um cara que, se ele disser que ele não quer mais o Zeke, ele troca e pronto, entendeu? Ele é o dono do time, ele é o general manager e dono do time. Para o bem ou para o mal. Tá? E tem um elemento, muito... Ele acha melhor. Ele é um cara de ego grande. Ele é um cara de ego grande. Eu acho que o Zeke não sabe a confusão que ele se meteu. Mas só passando rapidinho para os Chargers... Não. Antes. Eu preciso falar isso. Tem um elemento muito importante do Jerry Jones. O Jerry Jones quer ser campeão por causa do Jerry Jones. O Jerry Jones não quer ser campeão por causa do Ezekiel Elliott. O Jerry Jones mandou embora o Jimmy Johnson porque ele queria que os Cowboys fossem uma dinastia por causa dele. Ele preferiu que os Cowboys não fossem campeões mais 10 vezes com o Jimmy Johnson, porque ele queria bater no peito e falar assim, eu sou foda, eu que construí esse time. Se o Ezekiel Elliott ficar batendo de frente, dando a entender que ele é a essência desse Dallas Cowboys e não o Jerry Jones vai esfregar na cara dele isso, tanto é que já tá fazendo, e tá fazendo piadinha com o Ezekiel Elliott. Perguntou quem era Ezekiel Elliott. Chargers agora, querido. Então é isso, cara, é um jogo psicológico também, né? Tem tudo isso. Agora, passando para os Chargers, é a mesma situação. O time joga contra Colts em casa, sem Andrew Luck, né? Agora aposentado. Lions e Texans nos 3 primeiros... Lions, Texans e Chargers. E Dolphins, desculpa. Não seria nada de estranhar esse time sair com 4-0, cara. Não mesmo. Entendeu? E aí eu tenho um time 4-0, por que eu tenho que pagar uma fortuna pro Melvin Gordon, que às vezes não consegue nem ficar saudável? Não paga, não. Isso aí ficar pagando o running back é uma ideia que não se sustenta mais em 2019. Não dá, então, gente. Não dá. Simplesmente não dá, não faz sentido. Qual foi o último time que o running back pica que foi campeão do Super Bowl? Vamos lá. Não me lembro. Provavelmente os Ravens de 2000. Então não faz muito sentido ficar pagando. Não, vamos lá, vamos fazer esse histórico. Vamos fazer esse histórico. Qualquer coisa a gente derruba alguma outra pauta. Vamos lá. Patriots, esquece. Eagles, esquece. Patriots de novo, esquece. Broncos, esquece. Ravens. Não, Broncos, esquece. 49. Patriots de novo, esquece. 48. Seattle Seahawks. Talvez o Seattle Seahawks com o Marshall Lynch. Exatamente. Mas que tinha um belo jogo de passe, né, um belo jogo aéreo, e um quarterback que usava o Marshall Lynch como uma válvula para ele também ser uma peça importante no jogo terrestre, né?
Exatamente. Então, ó, não vamos considerar o Marshall Lynch porque ele não era um salário tipo 15 milhões de dólares da época. Não vamos considerar. 47 Ravens. Ray Rice. O salário dele era alto, agora eu vou ter que achar. Vamos ver o contrato. Não, tudo bem. Então vamos considerar 47, 48. Tem 5 anos que a gente não tem um time com um running back excepcional sendo campeão do Super Bowl. Gente, 5 anos em tempo de NFL é bastante coisa. É muita coisa. Mudou tudo. Muda tudo. Não, eu vou mais além. Nem os finalistas não tiveram um running back pica. Os finalistas, porque o Todd Gurley tava sem joelho. Ah, é verdade. Nos playoffs. Não podemos considerar os Rams nesse quesito do running back, jogando. Porque o Todd Gurley tava sem joelho. Gente, eles dividiram carregado com o CJ Anderson, que tá uma porpeta. Pega o número de carregadas de cada um nos playoffs. Pega lá. Então, tipo, não tô nem considerando o Todd Gurley, mas se você pegar nos últimos anos, a gente praticamente não teve um running back fora de série. Vamos lá. Mesmo que considere o Todd Gurley. Considera o Todd Gurley, tá? Como exceção. Aí, 52 não teve. 51 era um monstro de duas cabeças nos Falcons. 50 também não teve. 49 tem o Marshall Lynch. É isso. Então, assim, o que a gente quer dizer? Não é, então eu não posso ter um running back bom. Pode. Ele vai ser um complemento, ele vai ser cereja do bolo. Entendeu? Só não paga 20 milhões pro cara. Bolo, ele não pode ser a massa, ele não pode ser a base. Ele tem que ser só o complemento. Você tem que ter uma linha ofensiva forte, um bom quarterback. E aí você vem com os recebedores e, por último, um bom running back que vai precisar que todo o resto funcione para abrir espaço para ele correr. Você quer exemplo maior de time que quis montar o elenco em torno do running back e não deu certo que o Minnesota Vikings do Adrian Peterson? Fournette, entendeu? Querendo jogar aquele old school futebol lá, batendo de encher a cabeça um no outro, não funciona mais na liga. Você primeiro tem que passar bem, depois correr bem. Claro que um running back como o Zeke é capaz de ajudar no jogo aéreo, ele contribui, é um fator, e aí também quando o time abre espaços, ele é explosivo demais. É um jogador sensacional, Ezequiel Elliott, né? A gente tem que admitir isso. Mas não dá, o mercado faz com que você não possa pagar isso aí para ele. Se você pagar, você vai ter menos dinheiro para gastar em outros lugares do time, e esse é o principal problema. Não é pagar o running back, é que você vai ter menos dinheiro para pagar os outros. E os Cowboys já gastaram dinheiro com o DeMarcus Lawrence, já gastaram dinheiro com o Geno Smith e vão gastar dinheiro com o Dak Prescott. E o Dak Prescott no mercado, algum time paga pelo menos 28 milhões de dólares nele. Não tem... por exemplo, é um time que pagaria nele fácil. E com essa defesa que os Cowboys têm, seria uma burrice tremenda eles resetarem e buscarem um quarterback depois, ano que vem. Seria uma burrice gigantesca. Sabe o que é, Curti? Às vezes as pessoas acham que é fácil demais achar um quarterback. E achar um quarterback é uma das coisas mais complicadas. Eu amo o Justin Herbert, tá? Quarterback de Oregon. Eu não tenho certeza alguma que o Justin Herbert vai dar certo na NFL. Nenhum prospecto é certeza de nada. E na posição de quarterback é muito mais complicado de você ter qualquer certeza. Sempre que você escolher um quarterback no draft, você está arriscando. Exatamente. Tantas vezes a gente viu um cara chegando no draft e acabou não dando em nada. E os Cowboys têm que levantar a mão pro céu, porque estavam todos lascados em salary cap. Até ano passado estava com o dinheiro preso do Tony Romo ainda, pra vocês terem ideia. E aí apareceu o Dak Prescott na quarta rodada, tá ligado? Foi tipo... Putz, foi uma providência divina. E não puderam montar um time ao redor do Dak Prescott com dinheiro, como os Rams e os Eagles fizeram, porque estava totalmente detonada a folha salarial do Dallas Cowboys. Então é acertar agora. E não tem outra opção. Os Cowboys são um pouco até reféns do Dak Prescott. Tem que pagar o Dak Prescott. Pagar 40 milhões? Não. Mas a questão é a seguinte: com esse calendário, a tendência é que o poder de barganha do Dak Prescott suba muito, muito, muito na semana 5. E aí eu quero ver, o bicho vai pegar. Aí eu quero ver. E o do Zeke caia. Então essa do Zeke caia. Davis, já Davion Clowney, rapidinho. Estamos 45 minutos já. Já Davion Clowney, um bom pass rusher, talvez nunca entregou o que se esperava dele na NFL, porque ele foi muito dominante no college football, e ele é até hoje o jogador mais bem ranqueado saindo do ensino médio para as universidades, né? 5 estrelas mais bem ranqueado da história, mas é um cara que, se por exemplo for parar no Miami Dolphins, é um upgrade gigantesco naquela linha defensiva. Tem que ver o que Miami pagaria por ele. Tá? Parece que ele tem preferência para ir para o Seattle
ou para a Filadélfia. Não acho que a Filadélfia vá dar um tiro muito grande nele. Acho que a Filadélfia tem bons valores na linha defensiva, mas é um jogador que onde ele for, ele vai ser produtivo. Não acho que é um cara de 13, 14 sacks por temporada, é um cara ali dos seus 10 sacks por temporada, e gostaria sim que ele fosse para o Miami Dolphins, porque acho que aí é onde ele vai ter um destaque maior. Ok, é isso. Onde estávamos? O que você está mais esperando para essa temporada, querido? Pra gente terminar o podcast. Antes. Tem que fazer o merchan, né? Esqueci. Provavelmente esse é o último podcast com a promoção de 50% de desconto no plano anual lá do nosso Pro Clube, tá? Então não deixe de acessar profutbol.com.br/assinar. Vai entrar agora um monte de review de quarterbacks, né? Com a câmera Auto 22. E estamos com todas as prévias de assinantes já publicadas. Amanhã a gente solta Colts, que eu já terminei minha pesquisa, porque detonou tudo, né? Colts, Patriots e Seattle Seahawks são as últimas 3 prévias que faltam, elas abertas. A gente fecha o pacote, envelopa para vocês. E tem muito conteúdo legal. Gravamos também o último podcast de assinantes da AFC North. Certo, Davis? Me ajude no merchan. Certíssimo. Então aproveite, vá lá no nosso site, profutbol.com.br/assine. Assine agora. Assinar. Perdão. Isso. Assinar. Mas você vai ver lá se você. Primeiro, se você ouve esse podcast, você já é uma pessoa inteligente, então você vai ver lá e vai assinar. Muito conteúdo, muito texto. O cara tem muito texto da intertemporada. Se você não teve tempo para acompanhar, você vai conseguir estar pelos nossos textos atualizados. Tá? Esse podcast aqui, o podcast de assinantes toda semana. Se você gosta de fantasy futebol, tem muito conteúdo também lá com o Eduardo Miceli, as prateleiras dos jogadores para... Sim, running back eu vou escrever, inclusive, amanhã pra também. Liga. Então, cara, aproveite que é uma vez no ano, só 50%, um ano aqui conosco. Vai ser um prazer ter você no nosso time. Vai até o dia 1º de setembro, tá? A promoção. Talvez a gente estenda, vamos ver, né? Tem muita gente que vira o cartão, a gente vai ficar de olho nisso, mas de qualquer forma, até a semana 1 no máximo. Fiquem de olho, já assina agora para garantir, porque não é garantia de que a gente acabe estendendo. Vamos ver o que vai se desenrolar, mas já aproveita lá, profutbol.com.br/assinar, por menos de 30 centavos por dia, você tem ainda mais conteúdo de futebol americano para você de NFL, e tem muita coisa legal vindo aí nessa temporada, inclusive apostas, para você que aposta nos jogos, a gente vai ter as picks, e ano passado a gente foi muito bem nelas, né? A gente fez como teste entre a gente, né? E deu um saldo positivo aí. Para quem aposta, deu mais 30 unidades no final do ano. Isso é bastante coisa. Meu querido Davis, o que você está mais ansioso para essa temporada, para a gente terminar o podcast? Eu estou ansioso por uma coisa que faz tempo que eu acho. Eu vou citar 2. Baker Mayfield e Aaron Rodgers. São os 2 caras que eu estou mais ansioso para ver jogar. Os 2 caras que eu tenho mais expectativa, os 2 ataques que eu acho que podem me dar aquela alegria de ver. Eu sou um cara de defesas, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de ver defesa, mas eu quero ver esses 2 caras jogando motivados, Aaron Rodgers motivado, Baker Mayfield nessa crescente. Então é as 2 coisas que eu mais quero ver. Eu quero muito ver o Baker. Eu acho que ele tem potencial. Esse Cleveland Browns, que a última vez que foi campeão de sua divisão era AFC Central e a União Soviética existia. Caramba! Esse é o último título de divisão do Cleveland Browns. 1989. Então, o torcedor dos Browns merece isso, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim. E quero ver o Pat Mahomes também, que é um cara extraordinário. Vai ter uma certa regressão à média. Difícil que ele tenha 50 touchdowns essa temporada, mas ainda assim é um cara de 35, 40 touchdowns. Quero ver a AFC como fica. Quero ver se o Brady consegue se sustentar mais um ano em alto nível. Ele não jogou mal ano passado, mas ele não jogou em nível de MVP, como foi em 2017. Então, são narrativas interessantes na Conferência Americana. Quero ver o resto da AFC East, se algum time desponta para começar a querer ameaçar os Patriots em 2020. Isso a gente falou no podcast também. A NFC North vai estar fantástica. Não dá para prever a NFC North, é uma divisão que não tem palpite certo, não tem palpite errado. Meu palpite são os Packers, o Davis também, mas não tem palpite certo, não tem palpite errado. A Conferência Nacional como um todo, né, a gente chegou a essa conta, tem 10 times dos 16 que tem plena capacidade de chegar aos playoffs, pelo menos 10 times. A gente consegue descartar Arizona, Tampa Bay, talvez, New York Giants, Washington Redskins e Detroit Lions, como times fortes para brigar para o playoff. Todos os outros têm capacidade de chegar em pós-temporada. Então, promete ser uma temporada incrível, essa 100ª temporada da NFL.
Algo a mais, meu querido? Não, é isso, você falou bem, resumiu bem aí. E eu tô muito ansioso, cara. É uma felicidade imensa. Vocês não têm noção de como eu fico feliz quando vai chegando a temporada regular da NFL. É tão bom, já voltou o college football, que é uma coisa que eu amo, mas a temporada da NFL ela tem esse fervor, essa coisa que mexe com a gente, assim, é uma coisa que eu fico meio Sidney Magal, o meu sangue ferve por ela, sabe? Então, venha logo, chegue logo 5 de setembro. Ai, meu Deus do céu. Ficou meio Sidney Magal. Essa é uma expressão que eu não esperava ouvir numa quarta-feira, às 8 horas. Enfim, essa temporada eu tô mais empolgado com college, porque eu tô solteiro também, aí vai dar pra assistir os jogos de boa, no Tá fazendo sábado, merchan, e... né? O quê? Do Pro Clube? Já fiz. Não, não, o seu merchan agora, pessoal. Não, que isso, Davis. Não estou fazendo merchan nenhum, seu chafado. Você é chafado, tá certo? Você tá no projeto Cadinho, esse é o seu projeto. Não, claramente não. Estou no projeto Academia, isso sim. Projeto Nelore foi Ai, ai. abandonado. Foi, hein? Vai dizer, foi, hein? Pô, Perdi já dá pra 5 notar quilos já. bochechinha menor, tal, na TV. Então, tá certo. Agora é o projeto Garópolo. Garoto. Davis, então é isso. Fizemos o que podíamos. Obrigado a você, ouvinte. A você que quer mais podcast, o dobro de podcast, né, na prática. Assine lá o nosso site em profutbol.com.br/assinar. E lembrando sempre também do Game Pass, né? nfl.com/Game Pass, dá uma olhadinha lá. Por fim, obrigado quem foi no lançamento do livro, já agradecendo no último podcast emergencial do Andrew Luck, mas novamente agradecendo aqui, e ele continua à venda o Guia Definitivo de Fantasy Football, que também tem muito conteúdo importante para a temporada, não só para draft, para quem já fez os drafts tem muito conteúdo para administrar seu time, trocas e etc. shop.profutbol.com.br. Algo a mais ou posso fechar a comanda? Fecha a conta e passa a régua. Então demorou. Fecha a conta e passa a régua. O João Canabrava aí conosco também. Gente, um beijo carinhoso. A gente volta na próxima semana com superlativos de temporada. A gente não sabe qual vai ser de assinantes, qual vai ser aberto, mas superlativos de temporada e previsões, tá? São coisas diferentes. Superlativo é o melhor técnico, o pior técnico, a maior surpresa, blá blá blá. E previsões é cada divisão. A gente vai dar um palpite e é isso, certo? Prévia da rodada já também, né? É verdade, semana 1. Então, vai ter um monte de coisa semana que vem, viu? Fiquem tranquilos que o bagulho vai ser louco. Tchau, meus queridos. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. E tem college sábado, hein? Oregon e Auburn. Eu não estou na transmissão, mas aí fica o merchan, assistam, que vai ser maravilhoso. Eu estarei na audiência. Depois eu vou pra balada, mas antes eu tô na audiência. Tchau, beijo. Tchau.